Canal Novas Pessoas, Novas Ideias. Canal Novas Pessoas, Novas Ideias. Mais uma vez nós estamos aqui para apresentar para vocês, trazer mais informações sobre um projeto que acontece no nosso município de Heriotaba. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Paixão de Cristo, que há 8 anos os jovens heriotabenses é que fazem parte desse grande cenário teatral. Nós estamos aqui hoje com dois personagens, duas pessoas que fazem parte da Paixão de Cristo aqui no nosso município. Nós estamos aqui com a Mariana e estamos também com o Bruno. Sejam bastante bem-vindos os dois. E a gente gostaria primeiro de saber um pouco como é a construção da questão das danças. Nós estamos conversando aqui com o Bruno. O Bruno é o diretor da Companhia Compassos aqui do nosso município e é ele que é o encarregado da construção das coreografias e de todo o preparo das pessoas que se inscrevem, ou que têm vontade de participar dessa ala da dança. Bruno, como é essa questão de desenvolver a ala da dança? Como é os ensaios? Em que momento, quanto tempo é que é de ensaio para uma coreografia e o resultado final? O que é que teve de novidade esse ano? O que é que a gente pode falar sobre a questão da dança na Paixão de Cristo 2018 aqui em Heriotaba? Então, a gente trabalha sempre com uma questão de processo, de elaboração de coreografias e sempre a gente começa com um mês de antecedência, que é para a gente fazer novas experiências, procurar temáticas para as coreografias da dança do ventre, que é na primeira parte da Paixão de Cristo, que são as danças das meninas e das dançarinas, e a gente trabalha dessa maneira. E assim, questão de novidade, esse ano teve um quê, Sim, a gente procura sempre todo ano na questão das Paixões de Cristo estar renovando, procurando uma temática. A gente procurou nesse ano, fizemos coreografias com temática de deuses e colocamos temáticas de serpentes, cobras. Nesse ano colocamos também coreografias dos meninos de preto, que fazem parte durante o percurso da trajetória de Jesus, até a crucificação, até o final, que é a dança que conclui a parte das coreografias. E é interessante também, Bruno, a gente falar sobre essa questão das modificações, Ele falou que sempre tem, até cada ano tenta colocar um diferencial a mais. E o que a gente percebeu é que, por exemplo, em outros anos as meninas dançavam, tinha uma dança que elas dançavam com as espadas. Esse ano elas já não dançavam com a espada. Então isso também é uma forma de estar modificando, melhorando as coreografias. O artista ele tem que estar sempre procurando inovar. Ele não pode ficar na mesmice, ele tem que estar sempre procurando inovação. Porque as pessoas procuram o diferenciado, o novo. E aí a gente sempre está mostrando a cada ano algo diferente, algo novo. E a Paixão de Cristo da gente é diferente por conta disso. Porque todo ano a gente traz um diferencial, uma coisa que não tinha nas outras Paixões de Cristo. Tanto é que a nossa Paixão de Cristo antes tinha um tempo e hoje, um tempo de duração de peça, e hoje ela já está bem mais estendida por conta de colocação de novos personagens, de coreografias.
É interessante essa questão que o Bruno fala, até pela questão, por exemplo, também da construção dos soldados, né? A gente começa com os soldados, com 7 soldados, né? Era o que a gente tinha, porque sempre é um número ímpar por conta do líder dos soldados, que é o Abinado. Inclusive o Bruno teve, no ano passado, ele fez esse personagem, né? E eles não tinham em suas mãos, por exemplo, a espada. Foi tirada a espada das meninas da dança, mas foi colocada a espada nos meninos que eram dos soldados. Então tem essa reinvenção, né? Tem essa questão dessa inovação, desta evolução, né? E dessas mudanças, não deixar também o material descartado, utilizado em outra coisa. Então eu acho que isso é que é realmente o interessante da Paixão de Cristo e interessante no espetáculo. E passando agora para ti, Mariana, né? Seja bem-vinda ao canal. A gente gostaria de saber o seguinte: como é a questão da criação do personagem? Em que tempo é que começam os ensaios? Quem é que pode participar da Paixão de Cristo? Como é que começa? Bem, assim, a gente começa a se preparar geralmente um mês antes, né? Após o carnaval a gente já começa a fazer reuniões e já começa a conversar. E aí, nesse tempo a gente já vai pegando o texto, estudando o texto, depois a gente dentro do auditório começa a ensaiar questões de posições e nas últimas semanas a gente faz o ensaio da rua, né, que já é os locais bem marcados e a gente faz tarde da noite, que é para exatamente a rua estar bem livre para a gente poder ficar bem à vontade. E assim, a preparação não é só lá no auditório quando a gente está reunido. Eu acredito que cada personagem também tem que ir estudando em casa, né? Eu, particularmente, faço isso, pesquiso sobre o personagem, estudo as falas, procuro ver vídeos de outras peças e tal, para também aquilo acumular um conhecimento em mim fora do auditório, que é o local dos ensaios. É interessante isso que a Mariana falou, justamente por uma questão da construção realmente do personagem, né? Então, assim, os meninos que estão, numa grande maioria deles, eles não participam de nenhum grupo de teatro, né? Como no caso é a Mariana, né? O Bruno é mais para dança, mas também se identifica muito com a questão teatral. Mas essa questão de não se limitar apenas àqueles dias dos ensaios, né? Que a gente começa logo depois do carnaval. E qualquer jovem, qualquer pessoa do município que sinta vontade, ache interessante e gostaria de participar, pode estar procurando a gente, né, quando estiver próximo aí dos carnavais, que sempre a gente fica sabendo quem é que está interessado e a gente começa a montar os grupos no WhatsApp para a gente poder ter uma melhor comunicação e assim a gente poder realizar realmente de uma maneira legal. E aí começa desde a questão da gravação, né, a leitura do texto, se vai ter alguma mudança de personagem. Inclusive esse ano teve uma modificação, né? A Mariana no ano passado ela fez 2 personagens, que foi a Mulheres de Jerusalém e Verônica, né? Que é aquela mulher que limpa o rosto de Jesus em uma das quedas dele e mostra como ficou o rosto, né, realmente estampado no pano e é considerado um dos milagres. E esse ano ela veio com um outro personagem, que foi o personagem Cláudia, que não existia na Paixão de Cristo de Heriotaba até então, mas que foi uma sugestão dela, né, e a gente acatou, né, e ficou muito interessante porque até as pessoas mesmo, o público, Mariana, teve uma receptividade para esse personagem muito positiva, embora que seja um diálogo bem grande, né, quando ela vai, até um pouco mais do que os outros. Eu vi uma espada fincada no coração de uma mulher. Ela se dizia a mãe desse homem e matava o filho dela por tua ordem. Mas ela consegue explicar muito bem o que é que aconteceu e os anseios de Pilatos, que é o esposo dela, né? Como foi essa experiência de estar em 2 personagens em um ano e no ano seguinte, que é o segundo ano que você participa, você já ir para um outro personagem? Bem, quando eu disse que eu ia participar da Paixão de Cristo 2018 de novo, eu até comentei assim com alguns amigos. Agora eu já tô mais craque porque eu vou fazer os mesmos personagens do ano passado, então vai estar bem mais fácil. Só que aí, como a gente até ficou muito feliz esse ano porque teve uma adesão bem maior de jovens, né? E aí sobrou personagem para cada pessoa, sem necessitar, acho que pela primeira vez, se não me engano, de uma pessoa fazer 2 personagens. E aí pensando nisso e conversando com alguns amigos também, eu vi em algum vídeo no YouTube essa parte da Cláudia falando para Pilatos que as mãos deles estavam sujas de sangue porque ele ia condenar uma pessoa justa, inocente. Ela tinha tido um sonho. Isso, ela tinha tido tudo num sonho.
E assistindo também A Paixão de Cristo do Mel Gibson, eu vi que tinha uma parte que ela até dá um pano para Maria enxugar o chão e tal, e eu achei muito bonita essa parte, porque ela tentou impedir que aquilo tudo acontecesse, né? Então eu sugeri, você acatou e transformou num personagem belíssimo, porque a ideia não é nada se não for posta em prática, e ficou muito bonito, tanto pelo texto como pelo figurino, o vestido ficou maravilhoso, né? E eu amei ter interpretado ela, né? Se em 2019 não surgir outro personagem para mim ficar, agradecerei imensamente se continuar com ela. E é interessante isso que a Mariana falou, né, sobre a questão dos figurinos. Tantas e tantas pessoas que nos ajudam, né, antes da gente ir realmente para a prática, né, antes de realmente estar realizando a peça. Né? Então a gente gostaria de agradecer todas as pessoas de limpeza, pessoas de serrarias, as pessoas de costura, de iluminação, de fotografia, de filmagem, né? São tantas pessoas, e é isso que eu vou entrar agora. São tantas pessoas que participam, e o Bruno, ele teve, além de ter feito a coreografia com os meninos da dança, ele também teve o personagem do Diabo esse ano. O Bruno já foi Simão de Cirene, né, que ajudou Jesus, né, a levar a cruz, já fez Barrabás, né, e já tinha feito o Diabo alguns anos atrás e fez ano passado o Abinata, que foi o chefe dos soldados. E esse ano de 2018 ele volta como Diabo e teve uma ajuda, né, um quê a mais de transformação, né, em termos de físico, por conta da maquiagem. Bruno, como é que rola essa questão da maquiagem e como é que você poderia aí, comunicar quem foi que fez, né, agradecer a presença das meninas? Então, a gente agradece todas as meninas da maquiagem, que é Cindy, Tassiana, as Milena, Gisele, que são pessoas principais, assim, de uma ajuda formidável, sabe? Elas vão para ajudar realmente a companhia e faz acontecer, né? Eu acredito que a maquiagem em si, ela é um ponto muito forte para cada personagem, tanto para as meninas da dança quanto para o Diabo, para Jesus ou para todos os personagens. No meu caso, que foi o Diabo, foi uma maquiagem muito complicada, uma maquiagem que demorou assim umas 3 horas para poder fazer e ficou magnífico. O efeito, as fotos, a filmagem, tudo ficou assim muito maravilhoso por conta que foi um trabalho bem feito. É um trabalho que a gente senta ali e só termina quando acaba. Tanto é que as maquiagens das meninas começaram meio-dia, foi acabar o quê? 4 horas da tarde, né? Porque são 8 meninas, são 8 dançarinos do ventre, são o Diabo para maquiar, tem Jesus, também tem a galera de preto, né? Os dançarinos de preto. Então é de uma ajuda assim muito grande nas meninas da maquiagem. Até para essa questão também da formação e da preparação do ator, né? Eu acho que a partir do momento em que ele entra, para ele colocar o figurino, para ele colocar a maquiagem, aqui dali já começa um processo de transformação de todas essas etapas que foram vencidas também com a questão do texto, né? Eu acredito que a maquiagem para mim seja a etapa final, porque a minha preparação eu já venho fazendo bem antes. Eu já venho pesquisando como ele tem que ser, os trejeitos dele, como ele tem que agir, entendeu? A maneira como fala, a maneira como anda, como se expressa, a voz. Eu acho que tudo isso é muito importante no personagem. Você tem que montar um personagem, você tem que pegar um ser limpo e montar ele da maneira como você bem entender, entendeu? Então, nesse ano eu fiz o Diabo, que é um personagem que é forte e ele tem uma presença muito forte nas 3 paradas que ele faz com Jesus. Que são as tentações, né? Que acontece até antes da paixão, mas a gente coloca para uma informação a mais para o público, né? Acontecendo nas paradas. E eu acho assim de uma ideia muito grande, entendeu? As pessoas saberem que aconteceu aquilo antes da crucificação. Eu acho assim, é o paralelo da peça, são esses encontros do Diabo com Jesus. E como eu havia dizendo, o Diabo ele é um personagem muito forte, né? Ele vem crescendo de acordo com o tempo, de acordo com os ensaios, de marcações, de passagem de texto, ensaios gerais. Então, todo vem em questão de um processo. A gente vem crescendo de acordo com o ensaio. De voz, os efeitos também, muito legal na sonoplastia. Na sonoplastia, tudo eu acho que
todo mundo é um conjunto, a equipe toda, a peça em si, a companhia toda é uma equipe. E o interessante é que tem um encontro também, né? Porque no sonho de Cláudia, tem a visão dela do diabo, a risada do diabo e aparece na voz. Então vocês acabam se encontrando sem se encontrar. A risada é a coisa mais icônica, eu acho que é uma grande dificuldade do Bruno conseguir fazer aquela risada que fica na mente das pessoas, né? E assim, eu gostaria de agradecer a presença dos meninos aqui e eu gostaria que vocês dessem as considerações finais de vocês e dissessem qual é a importância de um canal desse, por exemplo, que nós temos no nosso município, para estar passando, né, mostrando tanto as pessoas, os heriutabenses, que fazem parte da cultura, da educação, da política, enfim, do que quer que seja, mas que esteja fazendo um trabalho positivo, um trabalho legal para o nosso município. A questão da importância do canal é que ele deixa bem claro que na nossa cidade tem jovens com talentos, tem jovens trabalhando, tem jovens envolvidos em projetos sociais. O canal ele vem para deixar visíveis o que nós estamos fazendo, entendeu? Tanto para a sociedade, aqui para onde a gente vive, quanto para as outras pessoas de fora saberem do nosso trabalho. Eu acredito que o canal ele leva essa informação de uma forma boa e nos traz um retorno de uma forma bem grande. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada para estar aqui no canal. Acompanho todos os outros vídeos, acho uma ideia maravilhosa, brilhante, porque a gente vive em um mundo onde se dissemina a cultura de ódio por todo canto. E ter um canal que traga coisas boas, mostre coisas boas, mostre a atualidade, coisas que acontecem. E não no mundo inteiro, mas aqui na nossa cidade, porque isso também é importante, né? Tem muitas pessoas que criam um canal, mas que não falam sobre o ouro que se tem em casa, a prata que se tem em casa. E você traz isso no seu canal, e isso é muito importante, né? Tanto para o crescimento de uma cultura de paz, de uma cultura que mostre jovens trabalhando, pessoas ativas, coisas boas acontecendo, como mostrar a riqueza que a gente tem na nossa cidade, né? Realmente são novas ideias surgindo e é muito bonito. Parabéns pelo canal e obrigado pelo convite. E obrigado também, acredito que esse canal ele vai crescer muito. Um milhão de inscritos. Já que a gente chega. Então assim, a gente agradece muito a presença da Mariana e do Bruno, mas a gente não encerra por aqui, que a gente vai trazer mais 2 integrantes da Paixão de Cristo 2018 para falar um pouco mais com a gente sobre esse grande projeto, né? E como a Mariana falou, são 70 jovens que participaram nesse ano de 2018, né? E a gente tentou trazer aí o Bruno, né, como o líder aí da companhia de dança Compasso da cidade, a Mariana, que não é de grupo artístico, né, mas já desde o ano passado que está trabalhando com a gente, né, e a gente vai trazer mais 2 pessoas também que têm esse diferencial. Um foi da dança, o outro é um jovem da cidade e os 2 que vão vir agora também vai trazer um pouco mais de novidade pra gente. Aguarde aí. A gente tinha falado, estamos aqui com mais 2 integrantes da Paixão de Cristo 2018 aqui de Heriotaba. Nós vamos conversar agora com a Daniele e com o Michael. A Daniele fez parte da produção desse ano de 2018 e o Michael já é o 2º ano que está pegando para si o personagem de Jesus, além de estar representando aqui todo o Caras e Bocas, companhia teatral do município, e a Daniele representando aqui a produção, como também uma cidadã heriotabense que se dispôs a estar ajudando a gente nesse projeto. Eu gostaria de saber, Dani, boa noite, né? Boa tarde, né? A gente não sabe qual é o horário que estão assistindo, mas seja bem-vinda ao canal. E assim, eu gostaria de perguntar para ti assim, o seguinte: o que foi que te motivou, né, a participar desse projeto e como é a questão da produção? O que é que se faz? O pessoal que fica sofrendo lá, participando, sendo os personagens, e a produção, eu acho que não faz muita coisa não, né? Pronto, já deu a resposta, né? A produção é sofrendo por trás. Não é bem assim. O que me motivou, na verdade, foi assistir o primeiro ano. Eu estava fora durante muito tempo, morei no Rio. E quando eu voltei, que eu assisti a primeira vez, eu fiquei encantada.
E aí eu quis participar. Quando eu fui falar com o diretor falou pra mim, não, eu falei, eu quero ser do povo de Jerusalém para ver mais de perto. E aí o diretor falou, não, você vai me ajudar em outra coisa, na produção. Aí eu, e o que é a produção? Aí quando eu fui descobrir que é quem auxilia, faz toda a parte, entre aspas, a parte burocrática, né? Arrumação, figurinos, correr atrás no dia a dia das coisas para as coisas saírem bem na hora, no palco, né? No caso não é no palco, é na rua. Mas é basicamente isso. É interessante, Dani, que é assim, que muitas vezes as pessoas visualizam e pensam que é só aquilo que está acontecendo, mas por trás não sabe que teve ofícios, né, para ver a questão da segurança, pedindo a casa de algumas pessoas para auxiliar na troca de roupa dos personagens, espalhar na rua, né, cartazes de não estacione aqui, né, para a gente não ter tantos veículos no meio da rua, nos locais. Né? São várias coisas que no dia a dia a gente vai notando, assim, a gente está precisando disso. De uma cruz que está precisando ser consertada. Uma escada, né, que precisa para tal, né, para o anjo subir. Né? Então, assim, são vários e vários, são as coisas né, os broches, né, para colocar nas roupas, né? Então, assim, cada um fica com o sangue, o outro fica com a pólvora, o outro fica com o fósforo, o outro pega os bastões, assim, né? O mais interessante é que quando eu aqui com muito boa, que no caso foi, pelo menos esse foi o primeiro ano que eu participei, mas eu pude notar o que acontecia. A gente era de uma função, mas você acaba não ficando numa função. Se você tá vendo que alguém tá precisando de outra coisa, então você corre muito. Você termina aquela primeira cena, você já vai pensar o que vai acontecer na próxima. Então você corre muito, que é pra tudo sair no tempo certo, na hora certa, do jeitinho que foi programado. Legal. Ainda tem os imprevistos, mas é assim. É verdade. E a outra pessoa que está aqui junto com a gente é o Michael, né? O Michael, ele é da companhia, né, desde o início, né, que se iniciou em 2005, e desde o início da Paixão de Cristo, né, que já é o 8º ano que nós estamos executando. O primeiro ano foi em 2009, né? Ele está também nesse percurso desses 8 anos junto com a gente. E Michael, assim, qual é a sensação primeira, né? Assim, o que é que eu estou fazendo enquanto jovem, né, para estar participando de um projeto desse que ele mistura teatro, dança e religião? Porque, querendo ou não, ele mexe também com a questão da crença das pessoas, né, da maior história vista no mundo todo. Ao contrário, assim, das histórias que nós fazemos normalmente no teatro, essa é uma história que realmente aconteceu, né? Então, todos os personagens eles existiram, é mais complicado você fazer um personagem que existiu, porque você tem que procurar fazer o personagem com mais veracidade, exatamente. Então, felizmente, mexe também com essa parte da religião, né, da crença das pessoas. E o mais interessante é ver que as pessoas acabam se teletransportando para o momento em que elas veem nas escrituras, veem na Bíblia, né? E assim, como jovem, falando sobre todos os outros que também participam, totalmente é uma sensação e ao mesmo tempo uma experiência muito boa de participar, né? Porque você acaba aprendendo, você aprende quando você vê os outros fazendo, mesmo que não seja a sua parte, mas você aprende naquelas dicas que sempre são dadas na hora do ensaio, então você só tem a ganhar quando participa de um projeto como esse. E até mesmo, Michael, porque são cenas da vida de Jesus, que no caso é a condenação, né, a paixão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Em cada uma dessas etapas que estão acontecendo, né, antigamente a gente trabalhava com 20 pessoas, hoje nós estamos trabalhando com 70, se for juntar todas as pessoas que estão em cena e as que não estão, acho que a gente chega a umas 100 pessoas participando. Então, assim, o que é interessante também é que a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a vida de Cristo, né? Então, assim, além da gente estar aprendendo a questão teatral, de como é que se movimenta, não pode ficar de costa, a entonação de voz, né, estudar, né, os trejeitos, a marcação, além da gente fazer tudo isso daí, quando a gente está assistindo do outro, a gente acaba aprendendo também o que é que Jesus nos ensinou. Sim. O que é que aquela parte ali, né, nos toca. O próprio ensinamento da própria peça, né, o que é que ela vai trazer, a questão da salvação que
que foi nos dada através do sacrifício de Jesus. E, Dani, uma das coisas também que é interessante, que, por exemplo, a gente precisa de um apoio, né? E a gente gostaria de agradecer imensamente aqui ao governo municipal, em nome do prefeito Oswaldo Neto, e também à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que foi a primeira vez que nós conseguimos entrar aí no edital da Paixão de Cristo, né? 8 anos que a gente faz e foi o primeiro ano que a gente conseguiu entrar aí no Ceará da Paixão, né? E a gente agradece muito ao governo do Estado por estar incentivando a questão cultural nos municípios. Mas tem uma coisa que é feita aqui na Herutaba que a gente não vê de comum nas Paixões de Cristo das outras cidades, que é a presença de um narrador da história. E esse narrador da história é uma narradora na realidade, e quem narra essa história é Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é que narra essa história. E quando ela narra, ela não narra como se ela estivesse lá no dia. Ela traz para o contexto atual todos os ensinamentos que ele está querendo passar com aquela história, com aquela vivência, com aquele momento do que está acontecendo. O que é para vocês, assim, como espectador, quando vê Nossa Senhora chegando e dando aquelas dicas sobre as coisas que acontecem atualmente? Assim, mexe muito com o emocional, porque eu sou mãe. Para quem é mãe, se coloca ali no lugar de ela é Nossa Senhora e tem a Maria lá ensinando. Quando você vê a Maria passar pelo que ela falou que iria acontecer, e a gente traz para os dias de hoje, você se coloca assim, se acontecesse isso com meu filho, como eu reagiria? Será que eu teria aquela doçura para viver aquilo? Porque ela vive de uma maneira, ela leva aquilo de uma maneira doce. E ela narra de uma maneira muito feminina, muito branda. E mesmo sendo muito branda, mexe muito com a gente. A gente que é da produção vê o ensaio todos os dias. E no dia a gente não tem como não se emocionar, mesmo sabendo tudo que vai acontecer. Porque quando você vê todo mundo com a roupa, como se estivesse acontecendo realmente no ano que aconteceu com Jesus, é muito difícil não se emocionar. Você se coloca em Jerusalém. Você se sente realmente assim, estou vivendo aquilo, estou presenciando. E emociona mesmo, não tem como. E falando sobre essa questão de emoção, né, agradecer a todos os herutabenses, a todos os nossos conterrâneos que vêm passar a Semana Santa aqui no município e que acompanham o nosso trabalho, né, uma multidão que segue, e a gente sempre fica muito feliz em saber que o nosso trabalho é notado, o nosso trabalho é visto, né, e embora sabendo que a gente não tem remuneração para isso, nenhum, né, dos 70 que a gente falou aqui, mandando um abração tanto para Rafaela, né, que foi Maria, como para Sabrina, que foi a Nossa Senhora, como narradora, né, que fizeram um trabalho belíssimo, como todos os outros também, né, mas eu lembrando aqui por conta do trabalho com o Michael. E Michael, sempre a gente fala assim, não existe como você mostrar como foi o sofrimento de Jesus. Não tem como você passar ali numa peça de teatro como foi aquele sofrimento. Como é essa questão da preparação e como é que realmente você se sente ao ter que passar como personagem principal toda essa emoção de uma pessoa que está sofrendo muito, mas sabendo que está fadado aquele sofrimento, né? E tendo como principal objetivo esse, de morrer para salvar toda a humanidade, né? E saber que depois dali, né, depois de 3 dias de sua morte, vai vir aí a ressurreição. É um trabalho de muita concentração, principalmente porque eu procuro canalizar, vamos dizer assim, né, situações bem mais complicadas, bem mais intensas, em que eu pesquiso, que eu vejo, que eu acabo me emocionando. E aí, no momento da peça, eu acabo transferindo tudo isso para a emoção do personagem. Então, é assim, é questão mesmo de estudo, questão de técnica, questão de controle. E isso vai se adquirindo com a questão do próprio estudo mesmo. E é muito interessante também, né, e vai para os dois, vocês ficam livres para responder, sobre essa questão de como ele é muito parecido, essa história ainda é muito parecido com as coisas que acontecem hoje. Como, por exemplo, se a gente trazer para os dias de hoje a questão da presença dos sacerdotes,
Que eles ficam insultando as pessoas a mandarem Jesus ser crucificado, ainda existe pessoas hoje em dia no mundo, muitas, que tentam ver o sofrimento do outro, né? Mesmo sabendo que ele não fez mal algum, né? Então assim, como é para vocês terem essa visão de comportamento humano, né? Da gente não se preocupar, não dar valor às pessoas que realmente nos amam e terem outras que realmente, como a gente passou por uma situação muito grave, né? A gente estava todo mundo dormindo em uma bela segunda-feira de Heliotaba e nós estávamos de madrugada ensaiando quando começou a questão dos tiroteios da invasão aos 2 bancos, né, de dinheiro do município. E foi um momento de terror, foi um momento muito de choque e é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Assim, é uma pessoa que vem se apropriar do que não é dela, né, e que não tem noção do que é que ela pode estar atingindo à sua volta. É muito complicado, porque a gente se coloca no lugar do outro e quando você vê as cenas, quando você vê toda a peça, você traz para o dia a dia até da sua virtual. As pessoas hoje usam a internet para isso, para atacar, não se preocupam com o ser humano em si. Se é o seu próximo, se é alguém distante, ou se é um velho ou uma criança. Eles pensam muito no eu, e a gente vê que naquela época acontecia a mesma coisa. A questão mesmo da realidade que nós encontramos hoje das próprias pessoas que tratam como diferente, né? As primeiras pessoas que, antes de querer julgar alguém, elas deveriam ter compaixão pelas pessoas. Não é a questão porque foi assim como quando Deus mandou o seu filho para vir para cá, ele teria o poder, qualquer um, de não sofrer tudo aquilo. Mas ele escolheu fazer aquilo, ele escolheu se tornar homem, ele estudou assim como as pessoas estudam, ele fez tudo o que o homem fez para que a gente pudesse chegar novamente a Deus e tratava as pessoas totalmente diferente. A gente vê as situações em que Jesus estava, que ele se encontra na Bíblia, que sempre eram situações em que as pessoas elas estavam, eram as pessoas que eram excluídas da sociedade, que estavam sempre com ele. Então ele sempre dava a mão para aquelas pessoas que ninguém queria ver, né? Eram sempre os excluídos. Isso, o rico. E aí ele foi fazendo com que as pessoas tivessem uma visão diferente do que é o relacionamento com Deus. E a peça também traz isso. Ela traz a questão mesmo do perdão pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. E o interessante disso é que a gente acaba aprendendo, né, com cada uma dessas situações. Tanto é que depois, no momento que a gente faz a nossa concentração, antes de ir para a rua, a gente lembrou do episódio que aconteceu, né, e algumas pessoas ficaram falando, até na nossa confraternização também, e que as pessoas ficaram falando sobre a questão do ter que passar por um momento desse para poder aproveitar mais a vida, né? Poder dizer para uma pessoa que ama e que realmente ama, né? Não só dizer da boca para fora, ou então esquecer de dizer por achar que a pessoa já sabe daquilo dali, a importância das pessoas que estão do nosso lado, né? Então assim, eu gostaria só de mais uma vez agradecer vocês por terem aceitado participar do canal, né? Eu deixo aí as considerações finais para vocês falarem e o que é que vocês acham de um canal como esse estar repassando não só para as pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que são daqui, que moram lá fora, que podem estar vendo o que é que acontece na nossa cidade e outras pessoas do mundo inteiro que acabam se esbarrando pelo YouTube da vida, né, e percebendo que existe uma cidade no interior do Ceará que faz tantas coisas legais e tem tantas pessoas com projetos, com ideias novas e coisas diferentes para estar repassando, né, uns para os outros. Eu acho muito interessante porque eu sempre estive do teu lado nas coisas que tu gosta de fazer. E são sempre ideias muito legais, são coisas diferentes. E isso é o diferente da Heliotaba. É o que quando a gente fala no Leomar, a gente já sabe, vem alguma coisa diferente. Quando surgiu a ideia do canal, eu achei muito legal. Antes eu não tinha essa possibilidade. Hoje os que estão lá fora, eles podem ver, podem assistir. Às vezes a gente está lá fora, não sabe quem é a pessoa pelo nome. Quando você vê, olha, eu lembro daquela pessoa. Então você vai associando. Quando você volta, você já sabe o que está acontecendo ali. Ou quem não conhece, passa a saber que conhece um cantinho numa cidadezinha pequena desse tamanho, no interior do Ceará, que sim, tem cultura, que não é só porque as pessoas têm uma visão de que Ceará não tem nada, é seca,
E não é. As pessoas têm a possibilidade de conhecer outras formas de viver mesmo numa cidade pequena. É muito legal. Complementando o que ela falou, ela já falou tudo. Mas é mais uma questão também de valorizar as pessoas que às vezes são deixadas de lado, né? Às vezes a gente não vê tanta valorização na questão cultural, na questão mesmo de como muito interessante o rally, né? Os outros também lá já. A maquinéria Ana Carla, o carnaval, são pessoas que são tragas para cá, que elas acabam mostrando o lado delas para as outras pessoas. Não é só o momento ali do carnaval, ou então do rally, ou então do fogaréu, mas é o lado que é que elas passam, o que é o significado para elas, e a valorização disso eu acho que é muito mais assim, exatamente. É algo que é surreal, vamos dizer assim. E é isso. Nós estamos finalizando aqui a conversa com 4 participantes, 4 jovens, né, simbolizando todos os 70 que estavam participando do projeto da Paixão de Cristo de Heliotaba nesse ano de 2018, né? E a gente agradece imensamente a cada um de vocês e mandem sua sugestão. Quem são as pessoas próximas que vocês gostariam que tivesse aqui no canal e que tem uma influência bastante grande em Heliotaba para a gente estar mostrando um pouco do seu trabalho. Então nós gostaríamos de agradecer a todos os meninos que estavam presentes com a gente, né? Estiveram presentes com a gente nessa entrevista para repassar um pouco para vocês desse grande espetáculo que é a Paixão de Cristo do nosso município.